Olá, sejam bem-vindos. Nós somos da terceira série noturna. Eu me chamo Cauã Calote, estou ao lado do Pedro Belingue. Hoje viemos aqui para falar com o professor Fabiano, para aprender um pouco sobre como funciona a cultura pomerana em Santa Maria de Jetibá. Então, Fabiano, poderia mais explicar sobre você, o que você faz, sua história, um pouco mais sobre você? Sim, claro. Boa noite, guten Abend voor jullie alle. Ik ben Fabiano Schmidt. Ik ben auch Schullehrer bij een Pommerische Kultur hier in Santa Maria. Und ich darf Pommerische Schule holen in eine Schule für viel jovende Kinder. Meu nome então é Fabiano Schmidt, saúdo vocês também calorosamente para esse nosso momento de diálogo sobre a cultura pomerana e assim também compartilhando a vivência e a prática da língua pomerana no nosso município aqui em Santa Maria de Jetibá. Então, Fabiano, o que você acha, assim, a forma ideal, a melhor forma para fazer que a cultura pomerana continue viva nas próximas gerações, por exemplo, continuar do jeito que está e melhorar ainda? Isso aí. A nossa cultura pomerana, a língua pomerana, ela já vem enfrentando desafios, principalmente por ela ser grande parte cultura oral. O que isso quer dizer? A língua ela era falada, porém a gente não tinha o hábito de escrever ou de ler fluentemente essa língua. Com isso, então, vários momentos já começam a identificar essa falha da cultura oral e que precisa ser novamente trabalhada. Então, o nosso município e, inclusive, o estado inteiro, abraçou esse momento como também momento de resgatar. O que é esse resgate? Não apenas da cultura oral, da língua pomerana falada, mas a gente também precisa começar a identificar as possibilidades de escrita e como nós podemos também inserir isso nessa sociedade, nessa cultura que aprendeu apenas com a oralidade. Então, enxergar agora esse novo pode sim também apresentar desafios, claro, como todo momento de inserir algo dentro de uma cultura que já vem trabalhando isso sempre da mesma forma e algo que é diferente, algo novo, até um certo ponto pode soar estranho e pode trazer os seus desafios e, claro, também questionamentos. Pode mudar o costume, o pessoal mais velho pode achar ruim, coisa assim também. Também, exatamente. As formas orais, elas muitas vezes elas se motivam através de dialetos ou de idiomas que são falados por um certo público, por uma certa cultura, um certo grupo, Vamos supor que em Santa Maria de Jetibá a gente tem a língua pomerana muito bem falada entre os moradores aqui que residem e ela está presente em todos os espaços. Porém, quando uma cultura, uma língua, ela é oral, muitas vezes ela também vai sofrer, ramificações. Ou seja, alguma pessoa vai usar uma denominação para certo objeto. Outra região ou sub-região dentro do mesmo município já vai ter uma definição diferente para o mesmo objeto. Então, quando você busca uma unificação de uma língua que atualmente era só falada e você precisa agora inserir ela como língua escrita e também tornando possível que pessoas possam ter acesso à leitura, isso também vai gerar provavelmente questionamentos, mas eu aprendi assim, sempre falei desta forma, Qual é a palavra correta agora para determinado objeto? Essa é uma boa questão mesmo. Você acha que, por exemplo, em algumas escolas municipais só que a gente aprende a língua pomerana, igual, você acha que se tivéssemos por exemplo, também nas escolas estaduais de Santa Maria de Jetibá, se tivesse também a matéria língua pomerana, você acha que, por exemplo, seria maior interesse do público? O interesse do público de aprender? Bom, ao meu ver, o município
né, com um projeto, um programa de atendimento educacional e que também serve como apoio para um grupo que está em salas de aula, né, ministrando aulas, conteúdos a respeito da língua pomerana. O município ele investe muito nessa parte, né, de divulgação, né, de cursos, projetos que também querem auxiliar essas pessoas que se dispõem a contribuir, né, para o ensino da língua pomerana, tanto nas escolas como na comunidade onde elas moram, né? Comunidade, eu digo, por exemplo, o centro de Santa Maria é uma comunidade, né? Se a gente for ali para São Luís, nós vamos encontrar uma outra comunidade, né? Então, em vários espaços assim também, na zona rural, a gente vai ter comunidades, né? Subdivisões de grupos, né? E nós sempre vamos poder contribuir de alguma forma para que o ensino da língua pomerana possa, geralmente, progredir e assim também atingir mais pessoas. Nas escolas estaduais, né, agora vem sendo implantados projetos culturais. Esses projetos culturais, eles têm como objetivo, por exemplo, né, aqui em Santa Maria, então a cultura pomerana, ela é uma cultura bem embasada e bem forte, né, em sua grande maioria. Mas nós temos outros municípios no estado que também, né, tem a questão da cultura italiana, né, e assim nós vamos ter outras culturas que vivem nessas comunidades locais. Qual é o projeto do estado, né? Junto com as disciplinas que normalmente são ofertadas dentro da rede de ensino estadual, no meio disso também está sendo então produzido essa contribuição de ensino da língua pomerana. Por quê? Nós também precisamos atingir essa geração jovem. Em muitos casos, o contato primeiro que muitos jovens, né, ou adolescentes têm com a língua pomerana é na rede de ensino, seja ela estadual ou municipal. Primeiro é a convivência com os colegas, né? Então a tradição oral, a língua oral, ela sempre vai estar ali presente entre o convívio deles. Porém, a gente pode usar isso também para aprimorar esse momento. Então, a língua pomerana inserida também nas escolas estaduais certamente vai contribuir muito positivamente para a formação de jovens. Por exemplo, eu trabalho numa escola de rede estadual, porém é uma escola de tempo integral. Então, nessa escola, né, vinculada ao Estado, as aulas de língua pomerana também, com os projetos, já estão justamente voltadas para a preservação cultural e também ali da comunidade local, que é uma comunidade bastante pomerana. Só que a gente nota que tem muitas pessoas que também vêm de outros contextos e têm o seu primeiro contato. Muitos não vêm de uma rede municipal. Alunos que vêm de uma rede municipal já têm um bom contato com a língua pomerana e também a questão de formulação de frases, né? E principalmente quando se entrega uma atividade onde você precisa identificar na leitura o que está sendo dito nessa determinada atividade. Mas na rede de ensino estadual, acredito eu que sim, é muito importante, principalmente no nosso município, investir, né, nessa língua pomerana, nesse ensino, para poder assim também ajudar esses jovens que depois venham a contribuir na nossa comunidade local. O nosso objetivo também precisa ser, de uma certa forma, evitar o êxodo. O que é isso, né? O êxodo de sair de Santa Maria e ir para Vitória, e depois muitos desses jovens, claro que a gente espera que eles alcancem grandes objetivos, né? Alcancem novos voos, conheçam novos lugares, mas a gente também precisa pensar que a gente precisa manter a nossa população de Santa Maria. Então, mesmo que jovens, né, que vão ser egressos da rede de ensino após a formação no ensino médio, eles vão buscar uma formação carregando esses traços culturais, né, do município, e lembrando sempre, né, da importância da língua pomerana. Eles podem depois também voltar e assim contribuir, né, seja com a sua formação na área do direito, né, na área da saúde, e inclusive na área da educação. Então essa contribuição ela é fundamental, porque eles vão poder retornar e fazer uso também dessa compreensão e desse contato que tiveram
durante o seu tempo de estadia dentro de uma escola estadual ou municipal. E Fabiano, mas você vê, assim, pelas nossas crianças por aí, que tem aquela motivação de querer aprender a cultura pomerana, de se ter segmento? Tem você enxerga isso? Olha, eu enxergo muito isso, principalmente pelo fato assim, nós estamos também, ao mesmo tempo que nós estamos cativando jovens, nós ao mesmo tempo também estamos à busca ativa em relação a pais, mães e outras pessoas que são envolvidas com essas crianças ou esses jovens e adolescentes. Por quê? Não é só a escola que precisa fazer o seu papel, né, de buscar a preservação de uma cultura. A família também precisa ser envolvida. Atividades, por exemplo, né, levar um questionário para casa para responder, trazer alguma contribuição familiar, cultural para ser partilhada em escola, também motiva. Olha, né, a escola está interessada que o meu filho e a minha filha aprenda ou valorize a cultura pomerana. Com isso, então, a família também começa a visualizar a importância e assim vai motivar e despertar possivelmente o interesse da criança ou do adolescente para que ele também venha a querer buscar sempre mais, além daquilo que ele já está vivenciando no contato com os amigos e a família. Você acha que, por exemplo, a tecnologia, ela pode interferir na cultura pomerana, tanto positivamente ou negativamente? Sim, são 2 pontos, né? Positivamente, acredito eu que certamente ela vai contribuir, né? Nós temos iniciativas, nós temos, por exemplo, a gravação de um conteúdo como esse, né? Expor um conteúdo numa mídia digital a respeito de uma cultura, de um idioma, onde a gente também está mostrando a presença jovem, né? São jovens que estão divulgando isso e se interessam para que a cultura pomerana possa ter continuidade, né? Não só a cultura falada, mas também a sua importância, tanto escrita como também quando a gente precisa ler, né, se comunicar através de uma leitura, onde a gente pode, por exemplo, numa avenida enxergar o nome de uma rua escrita em pomerano, ou principalmente, vamos supor, se a gente fosse no supermercado ou em alguma loja aqui no centro e visualizasse, né, um cartaz dizendo Billig Preis, bloß heute tam mit 50% billig kaufen. Bom, eu não saberia o que dizer. A maioria não iria ter interesse em entrar na loja porque não entendeu. Mas se eu traduzir o que estava escrito, somente hoje preço abaixo do normal, 50% de desconto. Mas eu acho que até mesmo quem é mais antigo na comunidade, por exemplo, que conversa com ele, também não saberia o que é, por conta não ter escrito, pelo menos eu penso nisso. Exatamente. Muita gente tem um analfabetismo, né? Não tem o conhecimento, né, da escrita e principalmente, né, de ler, né, como uma fluência. Assim como a gente também vai à escola para aprender a escrever e ler a língua portuguesa, a gente também muitas vezes vai precisar isso tanto numa outra língua estrangeira como inglês, como alemão, assim também com o processo de aprender o pomerano. As escolas, claro, não estão ali para alfabetizar de forma completa a língua pomerana escrita, né, ou ler ela, mas muitas vezes, né, nas nossas aplicações em sala de aula ou a nossa dinâmica, né, na rede de ensino, ela funciona da seguinte forma: o pomerano ele não está ali para ser uma parte específica. O pomerano, né, a língua pomerana está ali para contribuir para o ensino da matemática, para o ensino da história, para o ensino da geografia, né? Ensinar a questão de condições climáticas, né? O nosso relevo. Tudo isso a gente pode inserir de uma forma oral e também escrita, e assim ao mesmo tempo a escrita visual, onde eles podem enxergar, né, que
ela está ali para contribuir. Então, se você tem atividades que já são vinculadas à rede de ensino normalmente, isso já vai provavelmente despertar um interesse bem positivo também do aluno e da aluna que está ali para recepcionar essa língua pomerana. Por exemplo, a gente vê que o pomerano está tão incluído na nossa região que nem agora tem esse aplicativo pomerano, que já tem uma versão antiga dele, e próprios vários locais de empregos exigem isso no currículo, pelo menos alguém tendo a própria língua pomerana falada. O que você acha sobre isso daí? Sim, né? Aplicativos, né, é algo que precisa estar dentro da nossa sociedade. Por quê? Né? O smartphone, um tablet, um computador, um notebook, ele está presente no nosso dia a dia. Inclusive nas nossas escolas, na rede de ensino, nós fazemos grandes atividades que já são tudo vinculadas a um notebook, um celular. A gente escaneia, por exemplo, um QR Code, vai para uma atividade que é elaborada por um professor. E assim também, aplicativos que possam facilitar, né? Por exemplo, se vem um turista para a nossa cidade, se nós colocássemos, né, em vários espaços da nossa cidade que temos um aplicativo que pode ser, né, feito download gratuito dentro de uma loja de aplicativos, essas pessoas vão ter já um conhecimento de uma língua estrangeira. Nós vamos já começar a despertar interesse. Então, quanto mais pessoas fazem uso disso, assim esses aplicativos também chegam, né, às pessoas que a gente precisa que cheguem. Nisso a gente pode disponibilizar, por exemplo, escaneie esse código para, né, traduzir o que está sendo falado aqui, por exemplo, né? Então, além de termos uma visualização escrita, nós também temos a opção de ouvir a pronúncia, né? Então o aplicativo já vai trazer uma pronúncia desse idioma, né, dessa língua, de certa frase ou palavra que a gente precisa pronunciar. E nos comércios locais a gente nota que nós ainda temos uma grande receptividade, né, de consumidores, né, pessoas que vão procurar lojas e espaços onde se fala a língua pomerana, né, onde eles podem criar um diálogo e depois ainda sair deste ambiente satisfeitos, né, provavelmente, porque conseguiram se comunicar e adquirir o produto que eles precisam levar para sua casa. Você vê, tipo assim, com o passar do tempo, a cidade vai evoluindo, vai melhorando, como a gente pode ver, vai incluindo muitas coisas. Você acha que, tipo assim, a cidade está perdendo suas raízes, essas coisas, perdendo os costumes, ou está progredindo? Como é que está? Olha, a cidade, né, de Santa Maria de Jetibá, ela vem buscando essa preservação, seja na estrutura de patrimônio cultural, né? Um dos exemplos é a demonstração da nossa casa pomerana, que está no centro da cidade, ou seja, a praça, né? Então, geralmente, um cartão postal para alguém que visita uma cidade é uma praça, né? Então, nessa praça ali você já tem uma grande demonstração que vai já buscar a valorização dessa cultura. Também nós temos os prédios, né, como a prefeitura, e assim nós também temos memoriais, né? Nós não estamos situados apenas, por exemplo, no centro da cidade. Nós temos na zona rural pequenas comunidades que já se envolvem ativamente para poder, de uma certa forma, divulgar, né, e mostrar a cultura presente na nossa comunidade é a mesma cultura que está sendo motivada no centro da cidade, né? Então, geralmente algumas pessoas pensam, né, que no centro e também no interior nós vamos ter talvez certas modificações da cultura pomerana e da forma como ela é preservada, né? Mas a gente se engana com isso, porque nos dois espaços ela está sendo preservada, né? Nós vamos tentar buscar uma unificação do município inteiro. Então essa já é a primeira busca ativa que a gente tem quando a gente busca preservar não só a tradição oral, mas também a escrita e também a leitura, né, dessa língua pomerana, que está muito presente no dia a dia das pessoas e que elas podem vivenciar.
Eu também acho que com o passar dos anos, eu acho que vem sendo as crianças mesmo, vem perdendo um pouco da tradição pomerana e tanto quanto como na língua, né? Como você acha que a gente poderia manter, né, a língua pomerana viva, né, para as próximas gerações, para as próximas, por exemplo, 3 gerações, ou você acha que a gente pode um dia perder essa cultura? Sim, né? Sempre, né, em encontros com pessoas que são simpatizantes, né, com esse movimento de preservação cultural da nossa língua pomerana e de toda a cultura que envolve uma comunidade, nós sempre temos esse debate e essa preocupação, né? Como que nós vamos continuar fazendo com que essa cultura se mantenha ativa, viva e também presente no dia a dia, não só na nossa geração atualmente, mas também nas futuras gerações que estão por vir. Então, são várias estratégias que a gente vem tomando ao longo dos anos, né, para que pessoas, por exemplo, que vêm para a nossa cidade, elas precisam ser inseridas nessa tradição cultural. Então, pessoas que vêm, por exemplo, da capital Vitória, muitas dessas pessoas não compreendem o que é a cultura pomerana e precisam se inserir. Então, a gente nota que o público pomerano ele está começando a se modificar, né, dentro do nosso município, o que é muito rico para uma diversidade cultural. E nessa diversidade cultural é importante, né, de que toda forma cultural seja manifestada e que sempre se busque a visibilidade de todas essas culturas para que isso sempre fique presente, né, na memória, não só nossa, mas as outras gerações que visivelmente vão presenciar isso no seu dia a dia. E assim a gente consegue manter isso forte. Cultura que a gente até, tipo assim, por exemplo, lembrança do mês, por exemplo, o que? Tradição. Por exemplo, a festa dança dos noivos, por exemplo, o ritual de quebrar o prato, a festa pomerana, por exemplo, o desfile, tem muita coisa situando até o nosso costume de antigamente, essas coisas, e continua tendo isso daí, isso que é algo bem interessante. Mas, por exemplo, como a dança dos noivos, mas só o pessoal, tipo, pomerano, assim, casamento pomerano que se buscam por esse modelo. O que você acha disso? Então, né, de acordo com a nossa tradição, com a cultura, o casamento pomerano, ele também já vem se adaptando à nova realidade, né? Uma cultura, por buscar a preservação, também não quer dizer que ela tenha que ficar estagnada, ou seja, né, ficar paralisada somente naquela forma, né? A gente, para conseguir melhor se inserir numa sociedade, a gente também precisa se adaptar, né, às novas modalidades que vão surgindo. O exemplo do casamento é um grande passo disso, né? A gente vê que as ornamentações modificaram, né? Eventos que já não tem mais a tradição de que a família ou outras pessoas façam o preparo do alimento, mas hoje em dia já se tem o quê? Empresas, né, que entregam tudo pronto, tanto o serviço, né, da alimentação como também da bebida, né? Antigamente, então, isso tudo era produzido de forma bem artesanal e caseira. Não quer dizer que a cultura pomerana está deixando de ser valorizada, né? Estamos abrindo espaços para que outras formas também possam ser vivenciadas dentro desse espaço de manifestação cultural, mas ao mesmo tempo nós estamos também mantendo e mostrando que a tradição pomerana está ali sempre sendo demonstrada como uma atividade cultural. Você acha que os imigrantes que vêm de fora, por exemplo, vêm da capital ou vêm da região serrana, fora de Santa Maria, né? Você acha que eles podem influenciar para a cidade ou somar ou prejudicar alguma coisa assim? Acho que... Olha, prejudicar de forma nenhuma, né? Mudança sempre bem-vinda. Isso aí, né? Mudanças vão com certeza gerar impactos, né? E a gente sempre espera que esses impactos sejam de forma positiva. Então, uma cultura que vem para o nosso contexto, ela precisa sim
vir para agregar, né? Como você acha que a gente pode aumentar o número de pessoas falando fluentes em pomerano, por exemplo? Isso, eu acho que assim, né, como eu falei da questão do dever de casa, né, isso começa também no contexto familiar, né? Eu, por exemplo, o primeiro idioma, a primeira língua que eu aprendi a falar foi a língua pomerana. Eu fui inserido no contexto educacional, na minha época, sem saber o que era um bom dia, o que era uma boa tarde. As pessoas vão só aprendem pomerano e só aprendem a falar português quando vão para a escola, né? Você era daqui de Santa Maria, do centro? Ou você era da onde? Não, eu sou de uma zona rural, né, próxima a Garrafão, ali em cima, em Rio Moser. Cresci nesse espaço, né, e depois eu também saí para fora, né, conheci outros estados, né, inclusive, né, fiz uma graduação, né, cursei o ensino superior numa outra instituição lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, né. Também já residi, né, em Santa Catarina, Curitiba, né. Também tive uma oportunidade de conhecer outras manifestações culturais que geralmente também é muito associada à nossa cultura, né, muitas vezes pela forma, pelas vivências, que é a cultura alemã. Também já morei 1 ano também na Alemanha. Então, todas essas experiências, né, que eu tive do externo, eu trago junto comigo como bagagem e é algo enriquecedor para os meus dias, né? Eu consigo de alguma forma sempre cada vez mais visualizar a importância de preservar e manter essa manifestação cultural da cultura pomerana, porque eu aprendi também que as outras culturas, por exemplo, lá na Alemanha, em diversos contextos, eles vão buscar a preservação da sua própria cultura também e vão sempre querer que ela seja conhecida por mais pessoas de geração em geração. Então, esse também é o meu papel, né, contribuindo dentro agora do município de Santa Maria, quando eu retorno e posso positivamente também mostrar, né, que a cultura ela faz parte do nosso dia a dia e não importa, né, se você sai de um contexto, permanece ausente por um tempo, mas quando você torna toda essa chama, né, cultural que você já tinha e cultivava, ela muito positivamente vai se reacender e você ainda vai com certeza estar mais motivado na busca por isso e para que ela viva mais entre você. Como você falou, você era de uma zona rural, não é? Você aprendeu pomerano, mas sua família, né? Seus pais ensinaram, não foi? Sim, né? Os meus pais e a minha avó, né? São, então, pessoas que me ensinaram, né, a falar a língua pomerana. Mas desde pequeno, assim? Desde pequeno. Então, a minha avó, por exemplo, era o exemplo de que ela não entendia absolutamente nada em língua portuguesa. Então, como geralmente nas famílias pomeranas, são as avós, né, que ficam com as crianças para que os jovens pais, né, pai e mãe, possam ir, né, para a lavoura para poder trabalhar. E com isso, então, eu também tive esse processo e acabei, então, falando o pomerano como idioma inicial, porque era a forma que ela tinha para se comunicar comigo. E tanto é que depois que eu fui inserido no contexto educacional, após um longo período, eu comecei a trazer o português para dentro de casa. Eu comecei então a inserir a minha avó num novo espaço, e tanto é que depois ela então já até manifestava frases em diálogo, né, comigo ou com meu irmão, e principalmente pessoas que vinham então fazer perguntas, e ela já conseguia se comunicar assim, né, de forma bem razoável com a língua portuguesa. Isso faz total sentido, porque, tipo assim, eu não sei você, mas eu vejo, tipo assim, por exemplo, criança na rua, assim, que não tem esse costume de falar pomerano, tem essa língua mais fluente, nem, tipo assim, nem procura entender, essa é a questão. Aí, como você falou, isso é mais educacional mesmo, pode ser do ensino ou dentro de casa mesmo. Eu acho que isso está precisando um pouquinho mais dessa cidade, mas tem esse costume maior. Sim, e muitas vezes, né, eu mesmo também tenho que me policiar, né? Eu leciono língua pomerana na escola. Então, no corredor da escola onde eu trabalho, né, e entre equipe, muitas vezes, eu falo pomerano, né? E eu já sempre deixo bem claro para as pessoas que
se eu preciso me direcionar a você que não compreende o pomerano, eu vou chegar até você e vou fazer a minha pergunta ou a minha fala em português. Caso a minha pergunta ou a minha fala não seja direcionada a você, mas a outra pessoa que talvez está no mesmo espaço, né, de convívio, de trabalho, eu vou fazer ela em pomerano e eu vou esperar uma resposta em pomerano. Então, o meu dever é esse de mostrar, né, de que o pomerano precisa ser falado, e nesse processo, né, que essas pessoas que não compreendem, elas vão começar já a criar uma audição ativa. Então, nessa audição ativa, eles já vão começar a identificar alguns elementos. E com isso, eles também já vão... essa palavra que você falou parece com isso. O que seria? Ali eu já tenho uma oportunidade de falar, o que eu disse foi isso e essa palavra significa isso. Então, diariamente, a gente vai conseguir também introduzir, né, essa prática e também o ensino, né, da língua pomerana entre a nossa comunidade local. Você falou que morou no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina? Rio Grande do Sul, Dos né? dois. Os dois? No tempo que você morava lá, você chegou a ver pessoas de lá usando a língua pomerana? Sim, tem uma certa região, né, que tem um dialeto que não é exatamente o nosso pomerano aqui falado no Espírito Santo, né? Ele tem grande similitude, mas algumas palavras são faladas e pronunciadas de forma bem diferente. Então, por exemplo, uma pessoa que pratica e fala diariamente o pomerano não teria tantas dificuldades nessas regiões. Mas alguém que já não fala muito teria uma grande dificuldade de poder compreender. É que nem você falou, né? Tipo assim, de não ter obrigatoriamente, mas seria bom a tradução escrita da palavra, não tipo, oralmente, porque a gente fala aqui de um jeito e você falou do sul é totalmente diferente. Isso vai acabar causando confusão, querendo ou não. Isso faz total sentido agora, para pensar assim. Claro, e a gente sempre vai, né, buscar uma unanimidade, né, para que todas as pessoas sejam atendidas, né, dessa transição de uma certa forma, né, da oralidade também para a escrita e para a leitura, para que todos os públicos, né, porque assim, o foco não é somente agora a criança, o jovem ou o adolescente, mas é também o adulto, é também a pessoa idosa, que também precisa ter essa oportunidade, né, de ter esse conhecimento e assim poder também ser uma das pessoas que vai ser protagonista, né, dessa língua pomerana. Totalmente. Bom, será que existe, por exemplo, um dicionário? Poderia existir um dia só em pomerano, será? Sim, nós já temos vários dicionários, né? Nós temos o Ismael Tressman aqui em Santa Maria, que é uma das pessoas que de forma ativa sempre vem pesquisando, né, e buscando contribuições, né, de pessoas de determinadas regiões do nosso estado, inclusive, né, que vão contribuindo para que nós possamos escrever e assim tornar também sempre mais acessível, né, para as pessoas o acesso à língua pomerana, seja ela então escrita ou também na forma da leitura. Então esses dicionários, por exemplo, também estão presentes nas bibliotecas das escolas, seja municipal ou seja também da rede de ensino estadual. Você falou que é professor, né? A escola que você dá aula é qual? A escola, então, que eu leciono atualmente é Escola Fazenda Emílio Schröder, né? Uma escola num contexto de zona rural, e nós também temos alunos, inclusive aqui do centro, que frequentam esse espaço devido à formação técnica também que tem no ensino médio, né? E então a preservação cultural ali também é um dos fortes, né, da escola. Então a grande parte, né, ou a maioria dos alunos, inclusive professores também, buscam sempre a fala, né, da língua pomerana. Vocês têm aula tipo da língua pomerana? Sim, eu leciono, né? Cada turma ali então tem uma aula de pomerano por semana comigo, né? E também eles vêm uma sessão e na outra sessão não. O que é isso, né? Essa semana eles estão na escola o dia inteiro, na outra semana não. Então o meu papel também é que eles levem isso para casa e para a comunidade como atividade. Então toda essa semana eles estão em sala, na outra semana eles vão estar em casa, mas eles também têm o seu dever de casa, que é cumprir com
o ensino da língua pomerana, seja de forma oral, sejam trazendo relatos, seja analisando alguma coisa dentro da comunidade local para mostrar a importância também do ensino da língua pomerana. Isso aí. Você acha que essa alternância assim, de uma semana aula, na outra não, pode ajudar, por exemplo, os pais dos alunos que, tipo assim, geralmente eles têm produções agrícolas na roça, né? Você acha que pode contribuir para eles também? Sim, né? Em primeira mão também a formação técnica, né? Esse é o objetivo ali de eles levarem contribuição positiva para a família, né? Geralmente são agricultores, né, da agricultura familiar e em grande parte esses alunos também, então na semana que eles estão em casa, eles contribuem de forma positiva, tanto na mão de obra, como também serem pessoas que vão praticar o que aprenderam uma semana na escola, né? Então eles sempre vão ter essa oportunidade, né? Então acredito eu que sim, isso contribui muito tanto para a formação pessoal deles, como também, né, criação de uma rotina, né, de responsabilidades também para uma futura vida adulta, né, após então também concluir o ensino médio e depois buscar outras formações. Fugindo um pouco do tema, assim, você acha, tipo assim, uma pessoa que vem da capital, querendo ou não, de outra cidade, outra região, de outros costumes, outra língua, você acha, tipo assim, ela conseguiria, não facilmente, mas ela conseguiria se adaptar aos nossos costumes, nossa língua, à nossa região, como é que é a cidade? Bom, acredito eu que sim, mas isso sempre é muito divergente, né? Nós temos pessoas que se adaptam com mais facilidade, mas também temos pessoas que, por algum motivo, seja climático, seja de estrutura da cidade, né, seja também do público, e não consigam se adaptar. Mas o nosso papel, né, como cidadão e cidadã santamariense é justamente acolher essas pessoas que vêm, né? Não é somente dizer seja bem-vindo ou seja bem-vinda, oferecer um trabalho para essa pessoa e achar que a nossa parte está feita. Não. Abraçar, acolher. É acolher de uma certa forma, de dizer, olha, final de semana nós temos essa festividade, você é o meu convidado, você é minha convidada, venha fazer parte, venha tomar parte, né? Então isso é justamente um dos passos que eu vejo que nós em Santa Maria ainda precisamos exercitar, né, como cultura, né? Essa inserção de pessoas que vêm até nós, para que elas também não só venham e fiquem por um período, mas que elas venham e depois também decidam ficar e permanecer e vivenciar isso conosco. Porque querendo ou não, mesmo com a pessoa de longe, outros costumes, vindo com a gente, pode, por exemplo, não causar só mudanças, mas também ensinar coisas pra gente também. A gente pode estar melhorar também várias coisas. Exatamente. Eles também podem vir a contribuir, né, positivamente para a nossa comunidade local. Isso aí. Essa foi a nossa conversa com o professor Fabiano. A gente vai finalizando por aqui. Muito obrigado, viu, Fabiano, pela sua presença. Eu que agradeço, né, essa oportunidade desse espaço cultural, né, com pessoas jovens que também buscam, de uma certa forma, serem protagonistas, né, dentro de uma sociedade cultural, que é Santa Maria de Itibá, e que assim a gente também possa, de mãos dadas, né, caminhar como pessoas jovens, depois futuramente como pessoas adultas, também na busca ativa dessa preservação cultural aqui no nosso município de Santa Maria de Itibá. Então, meu muito obrigado por esse espaço de cultura e também de fala da língua pomerana.